Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o processo de execução. A gente vinha falando sobre o processo de planejamento, beleza? E agora vamos pular para a próxima etapa sobre o processo de execução. No caso, esse processo ele vai exigir que o gerente de projetos e a equipe do projeto realizem várias ações. E aí a gente vai ver que ações são essas, né? Então, assim, no caso, o objetivo é realizar o trabalho que está definido na declaração do escopo do projeto. A gente já fez, vocês já fizeram. A gente vai ver aqui alguns exemplos dessas ações. Então, por exemplo, executar atividades para realizar os objetivos do projeto, né? Beleza? Formar, treinar e gerenciar os membros da equipe do projeto. Então, quando você chega na execução, você já fez a contratação, né, dos membros da equipe, ou então está fazendo essa contratação. Você fez uma avaliação desses membros e aí talvez precise formar eles, treinar para poder gerenciar os membros da equipe. Então, assim, é uma das atividades do gerente de projeto desenvolver a equipe do projeto e você vai implementar as normas e os métodos planejados, né? E também vai gerenciar os riscos. Então, aqui também na execução é onde você gerencia os seus riscos, né? E implementa as atividades de resposta ao risco. O que você... Então, assim, se é um processo, você recebeu lá o planejamento de um lado, né? E aí você vai executar atividades e ao fim você vai ter saídas. E aqui eu vou dar exemplo de saídas que vão ocorrer dentro do processo de execução do projeto. Então, assim, é importante que você tenha informações sobre o desempenho do trabalho. Como é que o trabalho está indo? Eu já fiz X% do meu trabalho, enfim. Então, nisso, eu vou estar acompanhando o cronograma que vocês já fizeram, né? Mostrando as informações sobre o andamento. É bastante importante que vocês utilizem isso. E aí você vai ter um controle das entregas que foram terminadas e do que ainda não foi terminado. Então, do que ainda tem por vir. As atividades do cronograma que foram iniciadas e as que foram, né, terminadas. Então, lá você vai ter as suas atividades e aí você vai fazer o controle daquilo que foi iniciado e daquilo que foi terminado. Então, assim, até que ponto os padrões de qualidade estão sendo atendidos? Você estipulou lá um padrão de qualidade e até que ponto ele está sendo atendido? Então, assim, você vai ter custos, você vai ter que controlar também os custos autorizados e os incorridos, os que aconteceram, mesmo que não tenha sido autorizado, mas ele aconteceu, então você tem que ter esse controle. E você vai ter que ter estimativa para terminar as atividades do cronograma que foram iniciadas. Então, assim, tem que tem que saber, né, ter o controle, assim, olha, iniciei uma determinada atividade, em quanto tempo é que eu vou terminar essa atividade? Qual é o tempo previsto para isso? Eu estou dentro do cronograma, eu estou atrasado, como é que tá? Então, assim, vou aqui trazer mais saídas para vocês. Então, nessas saídas, você vai ter aí lá, né, as informações sobre o desempenho do seu trabalho. Que mais informações você vai ter? Né? É o percentual fisicamente terminado das atividades do cronograma em andamento. Então, assim, eu tenho lá 20% que já está feito e eu tenho que ter essa estimativa. Lições aprendidas, isso aqui é muito importante, né? O gerente está sempre observando o que está acontecendo, os erros cometidos, as ações que foram tomadas para melhorar a produtividade, o clima dentro da equipe. E isso tem que estar sendo guardado dentro de algum lugar. E esse lugar tem que ser um lugar de fácil acesso. Então você vai ter uma base de conhecimento de lições aprendidas que você vai utilizar ou dentro do mesmo projeto ou em projetos posteriores. E aí você vai ter detalhes da utilização dos seus recursos, né? Quando é que você utilizou, quanto é que foi que você gastou,
quem foi que você contratou, quantas horas utilizou, é importante. E aí vai ter algo bem interessante que vai ser gerenciado dentro da execução, que são as solicitações de mudanças. Elas vão ocorrer quando? Você vai poder ter uma ação corretiva que vai corrigir algo. Se algo deu defeito, você vai corrigir esse defeito. Você pode fazer uma ação preventiva para que um defeito não ocorra. Você percebeu algo que pode dar problema depois e você preventivamente corrige isso. Mudanças acontecem, então vai ter atualizações, é normal, é factível isso. Então é um momento de você tratar também. Aqui nós temos aqui um gráfico que mostra isso. Nesse gráfico, ele é um roteiro bem simples aqui para vocês observarem como é que funciona. Você vai ter a medição, você vai medir, claro, o gerente de projeto está sempre medindo algo para poder fazer uma verificação. E aí ele vê, teve uma variação, teve algo fora do esperado. Esse algo fora do esperado é requerido uma ação corretiva. Então você vai ver quais são as alternativas que você vai ter para corrigir ou não. E aí você vai trazer isso à tona, né? Então, assim, você vai fazer a recomendação dessa correção. E aí, quem controla isso, né? No caso a equipe, vai rejeitar ou aprovar, beleza? E aí, se for rejeitado, você vai procurar outras alternativas. Ou você simplesmente aceita. Esse é um problema, a gente vai ter que conviver com isso. Se aprovado, você vai mudar o seu plano de gerenciamento. Aqui a gente tem aqui um roteirozinho aqui, né, para uma correção de defeito. Foi encontrado um defeito durante a medição de qualidade, então você vai, logicamente, reparar esse defeito. Então, assim, a requisição de mudança é parte do processo de gerenciamento de controle, né, de monitoramento de controle e controle. O processo integrado de controle de mudança aprova ou rejeita. Então, né, se você tem um defeito, aí a correção disso vai ser aprovado ou reprovado. E aí, sendo aprovado, o defeito é reparado e o reparo é validado.